Vou deixar mais uma pessoa entrar. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Ana Marta, queres começar? Ok, podemos então começar. Então, sim. E depois vamos admitindo as pessoas à medida que vão chegando. Sim, Então, bem-vindos a esta nossa primeira sessão virtual do Sexta Consciência. Nós fazemos muitos temas diferentes, normalmente presenciais. Não conseguimos agora com presença, mas fazemos distantes, mas unidos. Vamos então começar com este tema, que são as espécies exóticas e invasoras, as plantas, e vamos falar com a Hélia e a Elizabeth Marchante. Eu sou a Ana Marta, vou ser a vossa moderadora, a Inês também. Somos do Centro de Ciência Viva de Lagos. Temos também mais colegas que nos estão a assistir, temos amigos, temos muitas pessoas que nos estão a assistir, uma panóplia de pessoas diferentes, que é assim que é interessante ter um público de diferentes backgrounds. Vamos então proceder. Queria também dizer-vos que vamos gravar, ou seja, quem não quiser a sua imagem pode então retirar, porque vamos proceder à gravação. Mas penso que toda a gente concordou que fosse gravado. Algumas pessoas mandaram um e-mail de volta. Quaisquer dúvidas podem ser colocadas no bate-papo, nós vamos respondendo à medida que vamos falando, nomeadamente as marchantes, e alguma dúvida que escape, digamos assim, faremos no final novamente as dúvidas vão ser colocadas e temos um tempinho para expor oralmente essas dúvidas e falar diretamente com estas investigadoras espetaculares. Vou passar a palavra. Podem falar Elizabeth e Hélia Marchante. Quem são vocês? Olá, muito boa tarde. Eu sou a Elizabeth Marchante e sou investigadora no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Trabalho com espécies invasoras há alguns anos e no âmbito da nossa investigação trabalhamos especialmente com acácias, mas acabamos por trabalhar também numa perspectiva mais de divulgação e de consultoria na parte de controle e gestão, com muitas outras espécies. E de facto há muitas outras espécies além das acácias que nos dão graves problemas hoje em dia. E é um bocadinho de várias espécies que nós vamos falar hoje e do tema em geral, para podermos sensibilizar pessoas. Dividir esta sessão em duas partes, uma primeira, aliás em três, uma primeira que vou falar eu, uma segunda que vai falar a Hélia e depois no final haverá oportunidade para quem quiser falar poder perguntas, comentários, partilhar coisas que estejam interessantes, ok? Esta ação de sensibilização é sobre espécies exóticas e invasoras e também falaremos um bocadinho do que cada um de nós como cidadão ou como profissionais em entidades variadas podemos fazer para ajudar um bocadinho a resolver e a mitigar este problema com as espécies invasoras. E então eu vou começar com uma parte de introdução e depois a Hélia falará um bocadinho de algumas das espécies que estão mais dispersas no Algarve, mas também várias delas no resto da América do Norte. Ou seja, muitas das espécies que nós encontramos no nosso dia-a-dia são espécies que de facto não são originárias do nosso território, que foram introduzidas, algumas há mais tempo, outras há menos tempo, e por isso é que nós as conseguimos encontrar, mas nem todas têm um comportamento semelhante. Enquanto algumas das espécies nós precisamos de ajudá-las e mantê-las de alguma forma para as conseguirmos usar, como é o caso da batata, do milho, das nésperas, em que para nós as conseguirmos utilizar, precisamos de lhes dar uma ajuda, precisamos plantar ou semear. No caso de as mimosas ou as azedas, nós não precisamos de ajudá-las, porque elas foram trazidas pelo homem e tiveram essa ajuda no início, mas depois acabaram por começar a reproduzir-se e a afastar-se muito das zonas onde foram introduzidas, sozinhas e sem a ajuda do homem. E, portanto, enquanto que umas são consideradas espécies exóticas, a palavra exótica é uma palavra um bocadinho traiçoeira, porque frequentemente as pessoas pensam em exótico como qualquer coisa tropical, diferente, estranho, mas exótico quer apenas dizer que vem de fora, portanto as espécies que vêm de outros territórios e que foram introduzidas em Portugal são espécies exóticas no nosso território e muitas delas
são espécies que precisam de ajuda do homem para se manterem e para nós as podermos utilizar, mas depois uma parte das exóticas não precisa dessa ajuda e já se consegue reproduzir, aumentar muito e com isso ter muitos impactos negativos que eu vou falar um bocadinho mais à frente. E portanto, as três principais conceitos que eu falei aqui são as espécies nativas, as que são espontâneas, indígenas, autóctones no nosso território, como é o caso do sobreiro, as exóticas, que foram introduzidas e que são alóctones, que são espécies, muitas delas que precisam de ajuda para se poderem manter no território. Mas depois as invasoras são uma parte das exóticas, portanto vieram de outros territórios, mas que já não precisam da nossa ajuda e que se conseguem reproduzir, aumentar, afastar das zonas onde foram introduzidas e com isso muitas vezes trazer vários impactos negativos que eu falarei a seguir. E que características é que têm estas espécies? Ou seja, são espécies que no seu local de origem muitas vezes não têm qualquer problema, estão em equilíbrio com os ecossistemas onde existem, mas que quando são transportadas para novos locais, muitas vezes acabam por ter comportamento invasor. Muitas delas têm um crescimento muito rápido e nestas fotografias que estão aqui do lado esquerdo temos os pantalobos, é uma espécie asiática e que se nós cortarmos cresce muito rapidamente. Esta fotografia foi tirada quando as plantas tinham menos de 8 meses e já tinham mais de 2 metros de altura, depois de muitos cortes para as tentar controlar que não resultaram. Portanto, o crescimento foi bastante rápido e do lado direito temos uma fotografia tirada exatamente um ano depois do incêndio e que já víamos mimosas que germinaram e que tinham mais de 1 metro de altura. Portanto, muitas das nossas espécies nativas crescem mais devagar, portanto não conseguem fazer uma competição eficaz com estas espécies. Depois, muitas das espécies invasoras ameaça global. Em Portugal, estive a fazer-se até há bem pouco tempo a avaliação das espécies para a lista vermelha de plantas e as espécies invasoras também foram a quinta ameaça mais mencionada nesta avaliação. Portanto, são... E nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que agora se vai ouvindo, espero eu, cada vez mais falar um bocadinho, porque temos todos que tentar contribuir para um mundo um bocadinho melhor e mais sustentável, e os objetivos são 17, são muitos, mas há um que refere especificamente às espécies invasoras. Portanto, para nós termos um mundo mais sustentável, também é preciso medidas que consigam lidar com as espécies invasoras. Por um lado, evitar a introdução de novas, por outro lado, conseguir reduzir os impactos das que já cá estão. Mas este objetivo que está aqui até 2020 não foi atingido, nem em Portugal, nem em grande parte do mundo, portanto está em atualização, já estamos em 2020, mas de facto é preciso continuar a tentar mitigar os impactos e reduzi-los e, mais do que tudo, impedir a entrada de novas espécies invasoras se queremos ter um desenvolvimento mais sustentável. O Regulamento Europeu, que está em vigor também invasoras e que também lista muitas espécies de plantas e de animais e que também temos que cumprir aqui no nosso território. Eu não vou falar destas espécies todas, a Eli vai falar agora de algumas delas, mas só para ficarem com a ideia que há uma diversidade imensa, só para plantas, no Decreto-Lei de 92 de 2019, estão listadas mais de 200 espécies de plantas e depois muitos outros organismos. Eu tenho uma pergunta. Sim, qual podes Hélia? fazer. Qual Hélia? Vai ser a outra Hélia. Nós estávamos a brincar e pusemos aqui os nomes, mas eu apresentei-me como Elizabeth. Mas agora eu vou interromper a minha partilha e a Hélia a sério pode partir a partir daqui. Ok. Vocês são iguais, mas têm um nome diferente, hein? Convém ao menos o nome ser diferente. Vou passar para a minha partilha. Okay. Para que não haja nenhum tipo de confusão possível, eu sou a Hélia Marchante. Por acaso partilho grande parte dos meus genes com a Elizabeth Marchante, mas é só isso, ok? E vou continuar a falar e vou falar das espécies, ok? Eu sou também investigadora no Centro de Ecologia Funcional, como a Elizabeth,
a confusão é fácil, mas dou aulas e adoro dar aulas na Escola Superior Agrária de Coimbra. Vou falar de espécies, mas não tenho minimamente a ambição de vos falar das 200 espécies, das mais 200 espécies que a Elizabeth referiu agora quando falou do decreto-lei. Não se assustem, não vou dar nenhuma aula de botânica, não é esse o meu objetivo. Vou tentar apenas alertar-vos para algumas espécies que são mais frequentes, ou que numas regiões ou noutras regiões acabamos por ver, e depois vou tentar deixar-vos algumas dicas de sítios para poderem conhecer as outras e explorar um bocadinho. Eu costumo dizer que se eu conseguir deixar o bichinho, a vossa curiosidade depois faz o resto, ok? E duas das ferramentas que eu vou deixar para poderem ver mais espécies do que aquelas que eu vou falar e mais informação sobre as espécies que eu vou falar, são este guia prático para a identificação de plantas invasoras em Portugal. Isto é um guia que por acaso é em papel, é real, mas está esgotado. No entanto, se alguém tiver interesse, basta procurar online, ele está completamente disponível em PDF. A Elizabeth pode deixar, se calhar, o link no bate-papo e depois quem quiser pode clicar e tem o guia em PDF no vosso computador. Por outro lado, temos também, vou sugerir também um site que é fácil de decorar, chama-se invasoras.pt, e neste site invasoras.pt estão as espécies de que eu vou falar. Ainda não estão todas as espécies de que eu vou falar, o site está em mudança. Aliás, se vocês clicarem em invasoras.pt, podem deixar no bate-papo se já conheciam invasoras.pt ou não. Se alguém conhecia o invasoras.pt, eu espero que agora ao clicar notem alguma mudança. Nós estamos na mudança do site e estamos a colocar ainda as espécies que não estavam no decreto-lei antigo, mas que agora com o decreto-lei 92 de 2019 passaram a estar listadas legalmente como invasoras. O site ainda está incompleto porque ainda não conseguimos pôr todas essas espécies. Já tem mais algumas do que tinham no 99, o de 1999, mas vão ver que há muitas que ainda faltam. Neste site conseguem encontrar informação diversificada. Se vocês olharem esta fotografia, não tem nenhuma das que eu estive a falar, mas conseguimos perceber as bolinhas amarelas, este aspecto de flores amarelas, conseguimos perceber que são acácias. Há aqui uma muito diferente. Esta muito diferente também tem flores amarelas, mas este aspecto que está aqui representado, estes espinhos, na verdade são estípulas espinosas, estão sempre aos pares, na base das folhas, e isto quer dizer que esta acácia não é australiana como todas as outras que eu estive a falar e que estão aqui. Isto é uma acácia sul-africana, que também temos, e que na zona sul do país, e por isso é que nós a incluímos aqui, apesar dela não ser tão frequente, na zona sul do país tem-se estado a espalhar em várias áreas, e por exemplo na zona de Odmira aparece, na beira das estradas a proliferar e a crescer cada vez mais. Na zona de Lisboa também há algumas zonas onde ela se está a espalhar, na Serra da Arrábida, salvo erro. Portanto, é uma espécie que tem estado a proliferar. Olhem bem para ela e tentem ver se a conseguem identificar. Se vocês olharem aqui para as várias fotografias, veem que as tonalidades das cores das flores vão variando, portanto isto não é um detalhe fotográfico, isto é na realidade esta tonalidade diferente vê-se mesmo muito bem. E depois há os tipos de folhas diferentes, estas são as folhas recompostas, estas são os filódios, e há alguns que só têm uma nervura a meio, como estas, ou como aquela que eu mostrei há bocadinho, a acácia saligna, e há outras que têm várias nervuras. E, portanto, e por aqui, olhando para esses detalhes, nós conseguimos chegar às espécies. De qualquer das maneiras, acácia em Portugal não há nenhuma nativa. Na Europa não há nenhuma acácia nativa. O que quer dizer que todas as que nós vemos por cá, e aliás na legislação, esta nova legislação que a Elizabeth falou há bocadinho, a abordagem é todas as acácias são proibidas, porque é de facto um género, de um conjunto de espécies que se revelam muito frequentemente muito problemática em ecossistemas mediterrâneos, como grande parte de Portugal. Saindo das acácias, e ela está mesmo aqui na margem onde ainda há algum alcatrão. E é uma espécie que é daquelas que até há meia dúzia de anos era usada como espécie ornamental. E passou, e estava relativamente quieta. E de simples exótica, assim de repente, passou a invasora. E o nosso receio, se nós continuarmos a não a controlar, a não a conter, é que nós venhamos a ter paisagens assim. Nós já temos paisagens assim com a erva das pampas.
esta fotografia não é nossa, ok? Não é cá, não é nossa, não é de território nacional. Mas paisagens assim, com a erva das pampas, nós já temos. Se não fizermos nada rapidamente, e o que nós podemos fazer, podemos ser todos nós que estamos aqui, não é só o outro, o dono da estrada, o responsável do governo, é cada um de nós, é não pôr esta planta no nosso jardim, é se a tivermos arrancar, é tornar isto muito no que cada um pode fazer, mas se não fizermos, se calhar vamos ter uma situação assim. Uma espécie muito mais